E se cada palavra que se dissesse pudesse ser uma armadilha, é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Um verdadeiro duelo intelectual de altíssimo risco, tirado direto de um capítulo da história antiga. Pois é, esse foi o cenário que Jesus encontrou num único e intenso capítulo do Evangelho de Marcos. A tensão ali, tanto política quanto religiosa, dava para cortar com uma faca. Agora, a gente vai mergulhar para entender como ele conseguiu andar nesse verdadeiro campo minado. E olha que interessante, o primeiro lance desse confronto todo não começa com uma palavra. Não, começa com uma coisinha pequena, um objeto de prata, mas que, na verdade, era o símbolo de todo o conflito daquela época. Sabe, não era só dinheiro. Pensa bem, para um judeu daquela época, ver a imagem do imperador Tibério ali, com uma inscrição chamando ele de filho de um deus, nossa, era uma ofensa direta à fé deles. E o mais legal é que a arqueologia confirma que essas moedas estavam por toda parte. Então, esse conflito não era teórico, era uma coisa do dia a dia mesmo. Então, imagina a cena. Chegam e perguntam sobre pagar imposto. Só de pegar essa moeda na mão, a pessoa já caía numa encruzilhada mortal. Ou era leal a Deus, ou se submetia ao império. Não tinha saída fácil. Era literalmente uma armadilha perfeita. Mas aí que está o pulo do gato. A resposta de Jesus não foi um simples sim ou não. Nada disso. Em vez de responder diretamente, ele contou uma história. E que história! Ela foi direto no ponto, sabe? Tocou numa ferida que estava ali aberta na sociedade da época. Ele basicamente desenhou um cenário de violência que só piorava, de pura exploração. E para o pessoal que estava ali ouvindo, aquilo não era só uma historinha inventada, não. Era o espelho da vida deles, das lutas que eles enfrentavam todo santo dia. E é aqui que a coisa fica séria. A parábola não era só ficção, entende? Era um retrato fiel da realidade dura da Galileia. Os agricultores daquela região estavam perdendo suas terras, suas heranças para grandes donos de terra. E isso não é achismo não, tá? Os registros históricos confirmam essa situação. Bom, com o clima já tenso, os oponentes viram a chance e prepararam o quê? Uma sequência de armadilhas intelectuais. O objetivo era claro: pegar ele numa contradição, desacreditar ele na frente de todo mundo. A primeira tentativa veio dos saduceus. Essa era a elite, os sacerdotes ricos que, olha só que curioso, não acreditavam em ressurreição. Aí eles vêm com um enigma super complexo sobre o assunto, achando que iam encurralar Jesus. Só que a resposta dele foi simplesmente genial. Ele pegou os próprios textos que os saduceus defendiam e usou contra eles. Uma jogada de mestre. Daí o assunto muda. O debate vai para a identidade do Messias, e nisso todo mundo concordava. Ele tinha que vir da linhagem do rei Davi. E aqui vai uma curiosidade bem legal. Essa história da linhagem de Davi não é só coisa da Bíblia, não. A arqueologia encontrou provas, como a Estela de Tel Dan, que é a primeira fonte fora da Bíblia que menciona a casa de Davi. Bem impressionante, né? Só que Jesus, muito esperto, pegou essa ideia que todo mundo aceitava e usou ela para lançar uma pergunta. Uma pergunta que ia virar o jogo completamente. Mas calma. Antes de dar o golpe final, o checkmate, Jesus faz uma coisa que parece não ter nada a ver. Ele muda o foco de todo mundo. Pede para olharem para as ofertas que estavam sendo feitas no templo. Por quê? Para dar uma lição, mas não com palavras, uma lição visual, sobre o que significa valor de verdade. A cena era a seguinte. De um lado, os ricos chegando, fazendo aquele alarde, jogando um monte de dinheiro. Do outro, chega uma viúva, bem pobre, e sem ninguém notar, ela coloca ali só 2 moedinhas. E olha, não era qualquer moeda não, eram leptos. Pra gente ter uma ideia, era a moeda de menor valor que existia. Era tipo o troco do troco do troco. Não valia quase nada. Então, se a gente for olhar só o valor em dinheiro, o que ela deu era nada. Uma gota no oceano perto das fortunas que os outros estavam doando. Só que aí Jesus vira a mesa. Ele muda completamente a perspectiva. A questão não era quanto foi dado, mas o que aquilo representava. Os ricos estavam dando o que sobrava. Ela não. Ela deu absolutamente tudo o que ela tinha para viver. O valor real, segundo ele, estava ali, na entrega total. E agora, finalmente a gente chega na jogada final, o gran finale. Vamos ver como Jesus usa uma única frase, uma linha da Escritura, para deixar todo mundo sem palavras, para calar de vez os oponentes. Ele pega e cita um salmo super conhecido, um que todo mundo dizia que foi o próprio rei Davi que escreveu. E aí ele lança a pergunta matadora. Ok, se foi Davi que escreveu isso, para quem ele está chamando de meu senhor? A lógica por trás dessa pergunta é uma armadilha impecável. Pensa comigo, se o próprio Davi, o grande rei,
chamou o Messias de meu Senhor, então o Messias não pode ser só um descendente dele. Ele tem que ser maior, superior ao próprio Davi. E isso, claro, levava a identidade do Messias para outro patamar, um nível divino, que ia muito além do que qualquer um ali esperava. E pronto. Foi só essa pergunta, o debate morreu ali. Acabou. Ninguém teve mais coragem de perguntar mais nada. Com essa jogada, ele mostrou uma autoridade que ia muito além da de qualquer especialista da lei da época. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a lição desse duelo intelectual todo? Entre as moedas do império e as moedinhas de uma viúva, este capítulo mostra uma coisa muito clara. O verdadeiro poder, o verdadeiro valor, não está naquilo que a gente consegue segurar na mão. Está na sabedoria, na coragem de ver além e em reconhecer uma autoridade que é muito maior do que qualquer poder aqui da Terra.